Alô, alô, amiguinhos do sofá, estão ouvindo esse chiado? É o sinal da nossa infância chegando com força total. Aqui é o seu amigo Televizinho e hoje eu confesso, meu tubo de imagem chega a brilhar mais forte só de lembrar do que a gente vai conversar hoje. Se você é da época em que o despertador biológico tocava às 7 da manhã, não para trabalhar, mas para ver desenho, este vídeo foi feito para você. Hoje vamos celebrar os traços, as cores e as histórias que moldaram o nosso caráter. Pega o seu cobertor, senta no chão da sala e vem comigo nessa viagem. Mas antes, vamos falar sobre o nosso patrocinador, a Escaesco Digitalização. Você tem fitas VHS, Mini DV, i8, DVDs, fotos, negativos, slides, álbuns antigos e muito mais, a Escaesco transforma tudo isso em arquivos digitais, com restauração e qualidade profissional. Escaneia o QR Code aqui do lado e atendimento em todo o Brasil. Vamos abrir o nosso baú com os donos das manhãs, He-Man e os mestres do universo. Gente, o que era aquele castelo de Grayskull? Todo menino queria aquela espada pra gritar, eu tenho a força, e ver se o gato de estimação virava um tigre de armadura. E o melhor, eram as lições de moral no final, né? O He-Man ensinava a gente a não mentir e a atravessar a rua na faixa. Logo depois vinham os Thundercats, aquela abertura com uma animação fluida, a trilha sonora épica, o Lion-O com a espada justiceira pedindo visão, além do alcance, era o auge da tecnologia pra gente. Quem aí nunca tentou fazer a garra do pantro com papelão e fita crepe? Agora, silêncio no estúdio, porque vamos falar de um trauma coletivo. Caverna do Dragão. 6 jovens num carrinho de montanha-russa que vão parar num mundo medieval. Tinha tudo pra ser as férias perfeitas, se não fosse o Vingador e aquele mestre dos magos que aparecia, dava um conselho enigmático e sumia enquanto a gente piscava. A gente sofria com o Hank, com a Sheila e principalmente com o Eric, que todo mundo achava chato. Mas no fundo, a gente era igual a ele, só queria ir pra casa. E as teorias, hein? Que eles estavam mortos, que o mestre dos magos era o vilão, a gente passava o recreio inteiro discutindo isso. É um desenho que nunca terminou na TV, mas vive pra sempre na nossa mente. Aí o tempo passou, a gente cresceu um pouquinho e a Rede Manchete jogou uma bomba atômica de nostalgia na nossa cara. Os Cavaleiros do Zodíaco. Ali o negócio ficou sério. Era sangue, era drama, eram armaduras de ouro. A gente aprendia sobre constelações e mitologia grega sem nem perceber. Todo mundo tinha seu cavaleiro favorito, geralmente o Shiryu de dragão, porque ele era o mais raçudo. E não parou por aí, né? Teve Shurato e Yu Yu Hakusho com aquela dublagem brasileira maravilhosa que falava: rapadura é doce, mas não é mole não. A Manchete transformou o Brasil num pedacinho do Japão e a gente amava cada segundo de luta. Mas nem só de luta vivia a criança dos anos 80 e 90. Tinha o momento de relaxar com o Doug Funny. O Doug era a gente, tímido, imaginativo, escrevendo no diário e apaixonado pela Patty Maionese. A gente se identificava com os dilemas dele e do seu fiel escudeiro, o cachorro Costelinha. E claro, os clássicos eternos, Pica-Pau e Tom e Jerry. Não importava se o episódio tinha 30 anos de idade, a gente ria como se fosse a primeira vez. Ver o Pica-Pau dando aquela risada icônica ou o Tom se dando mal numa armadilha era o tempero perfeito pro nosso almoço. É, meus amigos, sintonizar essas lembranças dá uma paz, não dá? Parece que a gente volta a ter aquela idade onde a única preocupação era se a pilha do controle remoto ia durar até o final do desenho. Mas e agora eu quero ouvir você. Se você pudesse trazer apenas um desses desenhos de volta pro horário nobre da TV, qual seria? O místico Caverna do Dragão ou a porradaria dos Cavaleiros? Comenta aqui embaixo. O Televizinho quer ler cada história de vocês. Não esquece, deixa aquele like de quem já rebobinou muita fita e se inscreve pra gente continuar mantendo a chama do retrô acesa. E ó, fica esperto, porque semana que vem tem mais nostalgia por aqui no Tela Retrô. Um beijo no coração de vocês e cruji, 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 Teixeira Hall.